Olá, que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos falar de uma mensagem toda especial. E eu peço para você ficar até o final com a gente. O nome da mensagem é Jesus cura a ferida da alma. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, que no final do vídeo nós iremos fazer a oração e eu vou fazer um propósito de consagrar um pão para você comer na sua casa e dividir com os seus familiares, para que Deus venha abençoar você e toda a sua casa. Então, participe do propósito com a gente. Vamos para a mensagem? Jesus cura a ferida da alma. Vamos lá em João, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva e passou a lama nos olhos do cego. E disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome que quer dizer aquele que foi enviado. E o cego foi e lavou o rosto e voltou vendo. Amém? Olha que interessante aqui. Tem uma coisa que muita gente não sabe. Que naquela época, a pessoa cega, a pessoa leprosa, as pessoas doentes, elas sofriam um preconceito muito grande. Por exemplo, as pessoas, ela costumava cuspir no chão quando via uma pessoa doente, uma pessoa cega, uma pessoa leprosa e falar imunda. Olha que tristeza. Além da pessoa sofrer com a doença, ainda ela sofria com preconceito, com discriminação. Porque, além, por exemplo, no caso do cego, ele era mendigo, ele ficava pedindo esmola. Além da situação dele ser muito difícil, ele ainda tinha que se passar por essa vergonha. E é uma coisa que ele não tem culpa, porque ele era cego de nascença. Ele não fez nada para ter aquela doença. Porque hoje em dia as pessoas se alimentam de uma forma errada e acaba tendo uma doença. Mas aquele cego não. Aquele cego ele nunca fez nada para ser doente. E estava sofrendo o preconceito de ser chamado de uma pessoa imunda porque ele era cego. Olha que injustiça. O mundo que a gente vive é um mundo de injustiça e que causa muita ferida na alma. E você vê que aquele cego ali, ele não era apenas doente do corpo, mas era doente da alma. E aí, o Senhor Jesus, muitas das vezes a pessoa não entende. Por que Jesus curou com a saliva? Porque se Jesus curasse ele de uma outra forma, o que iria acontecer? Toda vez que ele vê alguém cuspindo, ele ia se lembrar da época que ele era cego, ia causar uma tristeza no coração dele. Mas você vê que Jesus é tão maravilhoso, ele é tão tremendo, que ele curou de uma forma que não apenas iria curar o corpo dele, mas curar a alma dele. Uma coisa interessante nesse milagre é que o cego, ele teve que obedecer às ordens de Jesus. Porque Jesus mandou ele se lavar o rosto lá no tanque de Siloé. E eu pergunto para você, se ele não tivesse se lavado no tanque, ele ia ser curado? Claro que não. Isso a gente entende que todo milagre que o Senhor Jesus faz requer que a pessoa obedeça. O milagre está acompanhado com obediência. Largar o pecado. Obedecer a Deus. E você vê que ele obedeceu. E o Senhor Jesus cuspiu no chão,
Você vê, o ato de cuspir faz um barulho. E aí foi o último barulho que ele escutou quando ele era cego. E Jesus curou. E aí, toda lembrança do cuspe que ele escutasse, ouvisse, ele ia lembrar de quem? De Jesus, não do preconceito. Porque as pessoas traumatizadas, as pessoas feridas na alma, ela lembra de coisas do passado que aprisiona ela e faz ela sofrer. Mas Jesus, ele curou de uma forma especial para lembrar ela para lembrar da cura, de coisas boas. Foi a mesma coisa que o Senhor Jesus falou para Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E logo depois Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele faz 3 vezes a pergunta. E aí no final ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Você vê para o quê? Para curar a alma de Pedro. Para ele se libertar daquela lembrança ruim que ele negou Jesus 3 vezes. Mas aí Jesus também fez ele confessar que amava ele 3 vezes. Você vê que isso é muito importante, porque os traumas, as feridas da alma, faz a pessoa lembrar de coisas ruins. E o Senhor Jesus aqui, ele nos ensina a curar as feridas da alma lembrando de coisas boas. E é interessante ver que Jesus ele não despreza aquilo que faz a pessoa sofrer, né? Porque tem gente que quando fica sabendo do trauma de alguém, fala, isso aí é palhaçada, é besteira. É besteira para o outro, porque não aflige o outro. Mas às vezes aquilo que não aflige um, aflige a outra pessoa. E Jesus ele não despreza aquilo que causa sofrimento na sua alma. Mesmo que outras pessoas tenham diminuído, desprezado, né, aquilo que você está sentindo. Jesus não, ele se importa com o que está dentro da nossa alma. Aquilo que faz a gente sofrer não passa desapercebido aos olhos de Deus. É verdade. E nesse milagre, você vê o Senhor Jesus curando tanto o corpo quanto a alma. E muita gente não entende. Por que Jesus cura com a saliva? E muitas das vezes as pessoas falam que tem até preconceito, né? E muitas das vezes não fala sobre esse milagre. Mas esse milagre, ele traz muita coisa, traz muito ensinamento. Então, e se você continuar lendo o capítulo todo, depois você lê em casa o capítulo todo de João, capítulo 9, que os fariseus começam a perseguir ele, começam a perseguir o cego que foi curado. Começa a perseguir, procura os pais dele para saber se realmente ele era cego. E aí, no final, Jesus ainda tem um outro encontro com ele. E é muito bacana. Então, medita no capítulo 9 de João, que tem muito ensinamento para a nossa vida, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu peço para você agora dar um pause no vídeo e lá pegar um pedacinho de pão, que nós iremos orar, e eu vou consagrar esse pão. Vou pedir para Deus colocar nesse pão o poder dele, que vai curar tanto o teu corpo quanto a tua alma. Tenha certeza disso. Vamos preparar o nosso coração para falar com Deus? Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu levanto esse pão aos céus e te peço, Pai, consagra esse pão. Meu Deus, coloca as virtudes do teu poder sobre esse pão no nome de Jesus. Que ao comer desse pão, essa pessoa venha a ser curada, tanto do corpo quanto da alma.
Foi o que o Senhor fez com esse milagre dessa pessoa que era cega. Porque além de ela ser cega, ela era mendiga. E ela era humilhada, porque as pessoas chamavam ela de imunda, de amaldiçoava ela sem ela ter nenhuma culpa. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha curar, meu Deus, tanto do corpo quanto da alma. E eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, toda perturbação, agora, em nome de Jesus, toda maldição, todo escrito de dívida, Jesus já levou no Calvário. Repita com fé, fala: Jesus já levou as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Deixa que eu oro agora. Meu Deus, em nome de Jesus, que toda maldição, que todo mal da mente, do corpo dessa pessoa, esse sintoma que essa pessoa sente diariamente, essa dor, demônio, eu ordeno, sai daí agora, você que está por trás dessa dor, você que está por trás desse mal, eu te repreendo agora e ordeno, pega todo o teu mal, pega toda a tua maldição e saia, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus, meu Deus. E eu te agradeço, Pai, pela bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode comer o seu pedacinho de pão. Distribua para as pessoas que estão na sua casa. Cada um come um pedacinho. E pode ter certeza, a bênção de Deus é contigo. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.